Olá! Pela lei atual, só quem foi casado formalmente tem direito à herança quando se torna viúvo. Mas um projeto em análise no Senado quer ampliar esse direito ao companheiro ou companheira que vivia em união estável. Luana e Keila se conheceram há 3 anos em uma igreja evangélica inclusiva. A falta de apoio das famílias contribuiu para que a relação se fortalecesse ainda mais. Quando a minha família, minha mãe especificamente descobriu, ela me ligou, ela mora em outro estado, ela me ligou e falou assim, se é isso que você quer, não conte mais comigo. Depois de um tempo, elas também resolveram registrar em cartório a união estável. A ideia era tornar a relação mais sólida e garantir alguns direitos perante a lei antes do casamento que ainda planejam formalizar. Quando a gente resolveu morar juntos, a gente quis fazer a união estável no cartório para um resguardo nosso, para uma prevenção nossa mesmo. O Supremo Tribunal Federal decidiu no ano passado que casais que vivem em união estável têm direito à mesma regra de herança prevista para o casamento civil. A decisão vale apenas para partilha de bens. Com isso, o STF declarou inconstitucional o artigo do Código Civil que discrimina a companheira ou companheiro em união estável, tanto para relações heteroafetivas quanto homoafetivas. Agora, o Senado vai discutir outros casos que geram polêmica quando o assunto é herança: o real direito de habitação e o herdeiro necessário. A proposta é justamente equiparar o companheiro e o cônjuge nessas duas situações no novo Código Civil. A viúva pode continuar morando na casa da família até a morte dela. Esse direito real de habitação, na lei, está dito que é apenas para o cônjuge. Não fala do companheiro. O companheiro é quem vive em união estável. O projeto vai e diz, não, a companheira também tem esse direito. Os ascendentes, o cônjuge e os descendentes. Esses 3 tipos de parentes, eles são considerados herdeiros necessários. O projeto diz que o companheiro também deve ser considerado herdeiro necessário. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, é o convidado do programa Agenda Econômica desta semana. Veja na coluna da jornalista Antônia Márcia Vale. Para alguns pode soar estranho o Agenda Econômica entrevistar o ministro da Cultura. Afinal, cultura e economia não parecem assuntos tão afins. Mas o que o ministro da Cultura mostra é exatamente o contrário disso. As atividades culturais são hoje uma importante alavanca da economia e já representam quase 3% do Produto Interno Bruto brasileiro. Com cabeça de gestor que quer saber para onde vai e qual o retorno de cada real investido no setor, o ministro encomendou pesquisa sobre o mercado cultural de 12 capitais espalhadas nas 5 regiões do país. O resultado da pesquisa mostra que as cidades que têm atividades culturais tradicionais, como carnaval, festa junina e Bumba Meu Boi, têm também todo um setor produtivo estruturado ao redor dos festejos. Mas cinema, teatro, museus e bibliotecas são importantes agregadores de riqueza. A Feira Internacional do Livro de Paraty, no Rio de Janeiro, ganhou uma pesquisa especial para servir de modelo para o setor. A pesquisa mostra que o governo federal investiu 3 milhões de reais. A iniciativa privada local investiu mais 500 mil reais. E o retorno econômico para a cidade e o estado do Rio foi de 47 milhões de reais. Além disso, o governo arrecadou 4 milhões e 700 mil reais em imposto. Pagou e teve um lucro de 50% em seu investimento. Eu e o ministro da Cultura esperamos você na Agenda Econômica. O Sistema Único de Saúde vai ter 5 dias para responder quando será a consulta pedida por um paciente. Além disso, ficará obrigado a divulgar a lista de espera pelos procedimentos. É o que estabelece o projeto em análise no Senado, já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Conseguir marcar uma consulta nos hospitais públicos nem sempre é uma tarefa fácil. Tirei um cisto, né? E demorou mais ou menos quase uns 2 anos a ser chamado. Da entrada no pedido e aguardo o chamado pelo telefone.
Pronto, aí como é que eu vou saber quem está na minha frente, quem está atrás? Não tem como saber. Fiz um rins, né? Coloquei aquele grupo J, DJ, e demoraram para fazer. Foi preciso eu entrar no Ministério Público, minha família. Mas se um projeto que tramita aqui no Senado for aprovado e se tornar lei, o paciente saberá em 5 dias quando será a data da consulta ou do tratamento que será feito. O paciente que precisa de uma consulta, de um exame ou de uma cirurgia, após o pedido, em até 5 dias, ele tem que receber um protocolo marcando a data e local onde haverá o procedimento. O projeto prevê ainda mais transparência na fila de pacientes que aguardam procedimentos. O texto estabelece que seja divulgada a fila de espera para a realização de procedimentos. Essa divulgação deve ser feita via internet, pelos canais de atendimento telefônico e de forma presencial, respeitando o sigilo médico e a intimidade do paciente. Determina também que qualquer alteração na fila seja informada aos pacientes. Os profissionais do SUS podem responder por improbidade administrativa caso não permitam que o paciente tenha acesso a documentos e informações. Deixem de elaborar, atualizar e publicar semanalmente a lista com a ordem dos pacientes e alterem ou fraudem as listas dos pacientes que aguardam procedimentos. Mas só será considerado ato de improbidade administrativa se ficar provado que o profissional agiu com dolo, ou seja, se ele tiver agido com intenção e estiver consciente da prática do crime. De modo que se procura daqui para diante disciplinar, proteger, acabar com favores àqueles que precisam de um atendimento pelo SUS. Esse projeto está em análise agora na Comissão de Assuntos Sociais. E o nosso entrevistado de hoje é o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz de Brasília, Cláudio Maierovitch. Ele conversa com a jornalista Tânia Horman sobre os desafios da saúde pública a serem enfrentados pelos governantes eleitos a partir de 2019. Doutor Cláudio, queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Começar por uma pergunta. Sarampo já não tinha sido erradicado do país? Estamos aqui começando essa campanha de vacinação sarampo, poliomielite. E temos surtos, presença de surtos no país. O que causa esse problema? O sarampo ele foi considerado eliminado das Américas recentemente, em 2016, mas tem sido uma ameaça constante. Como vários países do mundo ainda têm sarampo e tem em grande quantidade, particularmente Europa e África, frequentemente exportam a doença para nós. O que quer dizer isso? Como são continentes de onde nós temos um fluxo de viagens muito grande, de vez em quando chega alguém trazendo o vírus para cá. E isso pode reintroduzir a doença caso nós não estejamos com a população bem protegida. E é isso que acontece de vez em quando. Alguém chega trazendo o vírus do sarampo, ele se transmite pela respiração muito facilmente, pode se transmitir... Nossa, então num avião mesmo a pessoa já pode estar ali transmitindo. Quando existe um caso detectado de uma pessoa que veio de avião, isso dá um trabalho danado para que todas as pessoas que estiveram naquela viagem sejam identificadas, para que se ofereça vacina para essas pessoas e para que se observe durante alguns dias se ninguém adoece. Porque a partir de um caso de sarampo identificado, a probabilidade média é de que 12 a 18 novos casos surgirão. Nossa, a propagação é intensa, né? Muito rápida e muito intensa. E se não houver medidas de contenção, isso significa que cada um desses novos casos vai transmitir para outras 12 ou 18 pessoas. É claro, num contexto em que as pessoas estejam vacinadas, isso não acontece. Mas então é preciso garantir que isso aconteça. A vacinação já começa na primeira infância, com as crianças, e tem doses de reforço. No entanto, se por alguma razão o vírus do sarampo chega em algum lugar em que há muitas pessoas que não estão protegidas, o que acontece é uma epidemia. Até que idade a criança tem que tomar as vacinas de reforço para sarampo? A
A primeira vacina do sarampo, ela é dada junto com outras vacinas numa vacina conjunta chamada tríplice viral. É quando a criança completa 1 ano de idade. Depois, com 15 meses, ou seja, 3 meses depois, ela recebe uma outra vacina que é chamada tetra ou tetravalente viral, que tem a segunda dose do componente contra o sarampo. Com essas duas, ela está imune para o resto da vida. E os adultos também devem cuidar disso. Atualmente se considera que os adultos com até 29 anos de idade devem ter recebido ao longo da sua vida 2 doses da vacina contra o sarampo. E dos 30 aos 49 anos de idade, pelo menos 1 dose. As pessoas que já contraíram a doença, que já sararam da doença, também têm que ser imunizadas? Se a pessoa tem certeza de que teve sarampo, ou seja, ela teve a doença, fez exames na época e confirmou que era sarampo, ela está imune para o resto da vida sem tomar vacinas. E no caso da poliomielite, o que acontece? A poliomielite, ela foi eliminada do Brasil já há bastante tempo. Foi um trabalho muito intenso, foram muitos anos. A famosa vacina da gotinha foi a grande estratégia utilizada para a eliminação da poliomielite, ao lado da estratégia de detecção rápida de casos suspeitos, para que se pudesse bloquear em torno de qualquer caso suspeito com a vacinação e não houvesse transmissão. No entanto, ela ainda existe em alguns poucos países do mundo, especialmente em alguns países em que há grandes falhas na saúde pública e problemas importantes de saneamento. Então, sempre é uma possibilidade em potencial que alguém trazendo o vírus chegue ao país e, chegando ao país, possa se encontrar, e esse encontro não é necessariamente pessoal, pode ser uma transmissão no meio ambiente, que faça o vírus chegar a pessoas que não estão imunizadas, e isso gere um ciclo de propagação da doença. Fluxo migratório é uma questão que preocupa nesse sentido de transmissão de doenças, e o fluxo migratório tem se intensificado no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, na região norte, a gente vê gestores alertando para a questão do fluxo migratório. A gente tem recebido imigrantes da Venezuela, por exemplo, do Haiti, e há um alerta sobre a questão da demanda que gera para o serviço de saúde e a necessidade de um certo suporte, né? No caso do sarampo, a gente está tendo surto em Roraima e Amazonas. É em função de fluxo migratório? Ao longo dos últimos anos, todos os surtos de sarampo que nós tivemos foi pela entrada do vírus a partir de algum viajante. Não necessariamente um imigrante, pode ser um turista, pode ser um trabalhador, um visitante. Muitas vezes pessoas brasileiros que viajaram para o exterior e adquiriram a doença no exterior, trouxeram para cá, porque vieram ainda com o vírus no seu período de transmissão. O que muda quando se trata dos processos imigratórios que nós vivemos com o Haiti e vivemos atualmente em relação à Venezuela. É que é um número maior de pessoas, muitas vezes pessoas pobres, que, portanto, podiam ter pouco acesso a serviços de saúde nos seus países de origem e que chegam num espaço curto de tempo. Daí a importância de se acompanhar adequadamente a entrada dessas pessoas para lhes oferecer as medidas de prevenção, particularmente as vacinas, e para lhes abrir os serviços de saúde para, caso sintam alguma coisa, eles procurem rapidamente os serviços e possam ser diagnosticados, de forma que as doenças não se propaguem. A pior coisa que nós podemos ter é uma política que tenta conter os fluxos e aí as pessoas entram de forma clandestina e desconhecida, ou alguma política que tente fechar portas de serviços públicos para essas pessoas e elas não são identificadas quando tem qualquer tipo de doença. Então, nesse sentido, se
houver cuidados para que os imigrantes sejam recebidos de maneira adequada e para que eles estejam informados e tenham acesso ao serviço de saúde, o problema é muito menor. E como é que é a estratégia do governo? Como é que é a estratégia do Ministério da Saúde? Como é pensado essa questão? Como é o tratamento que o Ministério da Saúde dá a isso? Em relação aos imigrantes... Exatamente. Existe uma preocupação sempre de que a saúde não deve ser um argumento para impedir o fluxo das pessoas. Sim. Importante é que as pessoas tenham os seus caminhos regulares de entrada e de acesso aos serviços. É justamente isso que se procura cuidar na organização do serviço de saúde. É que cada imigrante que chega receba informações sobre o que é o Sistema Único de Saúde, quais são as vacinas oferecidas no país, para que ele possa passar por consultas, possa passar por avaliações que lhe permita ter acesso aos instrumentos de prevenção e criar uma familiaridade e uma tranquilidade na frequência aos serviços de saúde, de forma que a qualquer problema que haja, isso seja detectado e cuidado rapidamente. Qual o problema? Muitas vezes os serviços de saúde não estão organizados na dimensão necessária para atender um número de pessoas superior àquele que vive habitualmente nas cidades de entrada. Isso aconteceu alguns anos atrás em relação à entrada de imigrantes do Haiti, particularmente no Acre, e vem acontecendo agora em Roraima e no Amazonas. No entanto, eu acho que a experiência do Acre foi bastante rica. Os serviços se organizaram, houve um apoio importante na época do governo federal ao governo estadual e deste aos municípios de fronteira. Isso tem que se repetir agora. São necessários recursos adicionais para a organização dos serviços, para a aquisição dos insumos necessários e para a informação. A comunicação é uma parte absolutamente fundamental nesse processo. E com relação a recursos, previsão orçamentária, o Ministério se organiza nesse sentido anualmente, já se organiza para ter esses recursos para essas ações? Eu acho que esta é uma preocupação fundamental. Enquanto nós tínhamos orçamentos que, embora insuficientes, eles vinham crescendo gradativamente ano a ano, nos últimos anos nós tivemos a inversão dessa curva e nós vivemos agora um congelamento do orçamento da União, e foi uma emenda constitucional que fez o congelamento pelos próximos 19 anos, um ano já passou, era por 20 anos. É o que ficou conhecido aqui como a PEC do teto de gastos, né? Exatamente. A PEC, quando era uma proposta e depois convertida em emenda constitucional, proposta pela área econômica do governo, e que é um desastre para as políticas sociais, particularmente para a saúde, na medida em que as necessidades são crescentes, os custos de métodos para diagnóstico e para tratamento são cada vez maiores e se acumulam. A população mais velha tem maiores necessidades para a saúde. Nós temos vivido ameaças de entrada de doenças que têm um comportamento epidêmico também. Na medida que se congelam os gastos, o sistema de saúde fica com uma capacidade muito limitada de resposta. O sistema deixa de contratar pessoas, deixa de formar as pessoas, porque isso tem custo, faltam insumos, podem inclusive faltar vacinas, podem faltar insumos absolutamente fundamentais para a resposta do país a essas emergências ou essas situações que são absolutamente desafiadoras. Como ficam aquelas doenças que a gente já tem visto uma incidência significativa em época de verão? Vem aí o verão, vem febre amarela, vem zika vírus, vem chikungunya, expectativa. Como é que com esses recursos agora minguados, o Ministério se prepara para administrar esse problema? Pois é, no Brasil, com a sua extensão territorial, nós falamos na área de vigilância à saúde, por exemplo, nós temos uma grande epidemia de inverno, que é a gripe, que é a influenza, que é importante, e grande
grandes epidemias de verão. Antes a gente falava só em dengue. Atualmente a gente fala pelo menos em dengue, zika, chikungunya e febre amarela, todas elas transmitidas por mosquitos. Nós tivemos alguma sorte nos últimos verões, porque aparentemente o comportamento do clima foi menos favorável à proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o nosso grande vilão das cidades. Não é ele que está implicado atualmente na febre amarela, é um outro vilão das selvas, não das cidades. No entanto, na véspera de cada verão, não se sabe exatamente como vai ser o comportamento. Daí a importância de que sempre antes do verão haja um esforço enorme para reduzir as condições para a proliferação dos mosquitos. Isso significa qualquer coisa que possa acumular água. E levar muita informação para as pessoas, porque a proliferação do mosquito se relaciona a políticas públicas e se relaciona também ao comportamento das pessoas, que muitas vezes acumulam recipientes que podem ficar com água parada e favorecer a multiplicação desse mosquito. Doutor, o senhor falou, antigamente nossa preocupação era a dengue. Agora já temos mais outras preocupações juntas a cada verão. Isso é consequência de decisões administrativas, orçamentárias, decisões políticas? Até que ponto a questão orçamentária está atrelada a essas preocupações crescentes? Até que ponto há o que se fazer da perspectiva administrativa para superar um desafio como esse? Acho que, em grande parte, nós podemos enxergar uma conexão clara em relação aos gastos em saúde e a possibilidade de que ocorram epidemias, no caso, as epidemias transmitidas por mosquitos. Nós tivemos, acho que um exemplo muito importante, quando o Brasil declarou uma emergência de saúde pública por causa da transmissão do vírus Zika e da ocorrência de casos de malformações congênitas relacionados a esse vírus, a microcefalia relacionados a esse vírus, houve uma campanha nacional intensíssima. Todos os segmentos de governo se mobilizaram, não foi só a saúde, foi a educação, foi a defesa civil, Exército, Marinha, Aeronáutica, Forças Armadas, de maneira geral. Todas as áreas que cuidam de infraestrutura se mobilizaram. Isso aconteceu no governo federal, aconteceu em boa parte dos estados e municípios também. E nós conseguimos, com isso, claro que não só com isso, reduzir a intensidade da epidemia no ano seguinte. No entanto, isso não pode ser um ano apenas. Quando se fala neste tipo de doença, o esforço tem que ser contínuo, intenso, todos os anos. Doutor Cláudio, eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço esta possibilidade de conversar com vocês, com os nossos telespectadores. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.